Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Deixa eu te contar uma coisa, eu cheguei agora debaixo de chuva e estava trabalhando e abri a Bíblia. Deus me deu uma mensagem muito linda e muito forte. Tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa mensagem, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 9. Vamos explanar um pouquinho do capítulo 9 e o capítulo 10. Antes, lembrar você, todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, interpretação, entendimento da palavra e uma oração. E desde já quero pedir você, pode curtir, deixa aí uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, como todos os dias eu peço, só para eu saber que estamos juntos nessa missão, nesse devocional. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Então acontece que o texto vai dizer que na tribo de Benjamim existia um homem por nome de Quis e ele tinha um filho por nome de Saul. Então Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. O pai de Saul perde as jumentas e ele vai procurar as jumentas. O pai dele disse para ele: vai procurar as jumentas. O texto vai dizer que Saul passou por Efraim, passou por Salisa, passou por Salina, passou por Benjamim, Zufi, e depois de 3 dias eles já estavam prontos para voltar, porque preocupou que o seu pai poderia deixar de se preocupar com as jumentas e começasse a preocupar com o próprio filho. Então um dos servos disse para ele assim: olha, vamos até o profeta, ele vai revelar onde está a jumenta. E ele disse: não tenho nada para ofertar, para presentear ao profeta, ao vidente. E nesse momento o servo disse: tem uma quantidade de prata aqui, podemos dar de presente para ele. Foram, então agora não estava mais procurando as jumentas, estava procurando o profeta Samuel. O texto vai mostrar que quando eles chegaram à cidade, no momento em que as moças saíram para tirar água, a Bíblia é cheio de passagem onde as moças ou as mulheres estão tirando água. A mais conhecida encontra-se quando Jesus encontrou uma mulher no tanque, no poço, tirando água. Mas vemos também quando Abraão mandou Eliezer buscar esposa para Isaque e encontraram a Rebeca exatamente tirando água. Nós sempre vamos encontrar mulher tirando água na Bíblia. Mas aqui nesse texto, eles encontram as moças que iam tirar água, pergunta para elas onde é a casa do profeta. Ela orientou e eles foram. Chegou lá, Saul pergunta para o profeta assim: onde mora o profeta Samuel? E o profeta respondeu para ele: eu sou o profeta Samuel. Então aqui nós vemos uma situação muito interessante. Primeiro, o Saul estava atrás de jumentas. Jumenta aqui é bens financeiros, é trabalho, é serviço, é atividade. Eu sempre digo aqui que Deus escolhe sempre pessoas que estão trabalhando. É Gideão malhando trigo, é Moisés cuidando das ovelhas. Deus sempre vai chamar alguém que está ocupado com alguma atividade. Deus não gosta de gente preguiçoso. Depois, então ele está procurando jumenta, mas agora ele está indo ao encontro do profeta. Ir ao encontro do profeta aqui é como se ele estivesse indo buscar o próprio Deus. Agora não era mais jumenta que ele estava procurando o homem de Deus. O profeta Samuel já tinha sido avisado por Deus que Saul iria procurá-lo. Então sem sombra de dúvida, eu quero deixar bem claro para você que não era Saul que estava procurando o profeta. Era Deus que já estava procurando Saul. Não era Saul que estava precisando de encontrar jumentas. Era Deus que estava procurando um rei para Israel.
Então aqui nós vemos ele chegou para Samuel e pergunta outra situação. Ele não percebeu que estava diante do homem de Deus e pergunta para o homem de Deus onde é que morava Samuel. No versículo 18 aqui eu posso ler para vocês. Deixa eu ler para vocês. E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? É impressionante, quando nossos olhos espirituais não estão abertos, nós não percebemos. Ele não percebeu que estava diante do homem de Deus, diante do profeta ali. E o profeta responde: Sou eu, vidente? E então acontece toda uma situação. Ele diz para Saul ficar, e Saul diz que tinha preocupação porque estava procurando as jumentas do pai, e porque já tinha há 3 dias que não estava em casa, e toda a situação. O que acontece naquele momento? O profeta diz para ele assim: não te preocupes, a jumenta já foi encontrada e Deus tem algo para fazer na sua vida. Ele dormiu, ele comeu lá na casa do profeta, e no outro dia, no capítulo 10, versículo 1, o profeta Samuel chama Saul e unge Saul como rei. Quando, aqui no versículo 21 do capítulo 9, aí olha só a resposta de Saul. Então respondeu Saul e disse: Porventura, não sou eu filho de Benjamim, da menor tribo de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Olha só que interessante. Quando o profeta diz para Saul que ele era o escolhido de todo Israel, ele diz assim: olha, a minha tribo é pequenininha, a minha família é a menorzinha em toda a tribo. Não faz sentido o que você está falando. Deus, quando chama alguém, todas as vezes eu repito isso aqui direto. Sempre que Deus chamar alguém, essa pessoa vai dizer: Deus, eu não tenho condições. Porque quando você vê alguém que está muito preocupado em virar pastor, em virar pregador, em tomar conta da igreja, saiba, essa pessoa geralmente não tem temor de Deus, porque o peso é grande, porque a responsabilidade é muita. Quando nós temos temor a Deus, nós temos medo de mexer com o sagrado. Não é aquele medo assim, mas aquele temor, aquele respeito. A igreja não é do pastor, a mensagem não é do pregador, nós somos apenas um instrumento e estamos lidando com a herança de Deus. Então é preciso tomar muito cuidado com tudo que nós fazemos. Saul se sentiu que não tinha condição. Moisés também pensou que não tinha condição. Isaías também disse que iria morrer, que não tinha condição. Deus sempre chama pessoas que não se sente capaz. Mas vamos ver aqui, quando Deus unge Saul, através do profeta Samuel, ungiu Saul. Olha só no capítulo 10 e o versículo 3. Quando você sair daqui, você vai encontrar 3 moços. O primeiro vai ter 3 cabritos, o outro vai ter 3 bolos e o terceiro vai ter um odre de vinho. 3 homens. Na linguagem bíblica tipológica, quando se estuda tipologia, que eu ensino aqui no canal, tipologia e simbologia. Aqui fala dos 3 homens. O do odre de vinho fala do Espírito Santo, o dos pães fala de Jesus Cristo e o moço dos 3 cabritos fala de Deus Pai. E algum dia eu posso falar mais detalhado sobre isso aqui. Espero que você não se escandalize com isso, tá? O vinho é um símbolo do Espírito Santo. Jesus deixou bem claro que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então é preciso de entender aqui. Ele disse ainda que encontraria com profetas, e ele encontrou com profetas. O Espírito de Deus se apoderou de Saul. Saul profetizou. Mas tem uma coisa muito interessante que eu quero falar aqui antes de finalizar. Só mais 2 versículos. Olha só o que diz aqui no capítulo 10 e o versículo 9. E sucedeu, pois, que virando as costas para partir de Samuel, Deus mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram no mesmo
dia. Vou dizer uma coisa para você daqui. Não importa quem você é, não importa o que você sente, não importa as suas capacidades físicas, intelectual e espiritual. Saiba, se Deus escolher você, Ele muda o seu coração, Ele te dá um novo coração. Dá um novo coração, aqui fala de fortalecimento, aqui uma nova pessoa. Deus transformou aquele homem naquele momento. Não é pelas suas capacidades, não é porque você já tem curso disso e curso daquilo e curso daquilo outro. Eu posso falar porque eu sou cheio de cursos também. Não, mas é porque Deus capacita. Deus escolhe e Deus capacita. Os meus cursos todos foi feito depois que eu já tinha sido chamado. Eu lembro que quando Deus começou a usar pessoas para dizer que eu seria um pregador do evangelho, eu duvidava, eu ria. Não pode ser. Eu era uma pessoa tão tímida, mas tão tímida que eu nem cumprimentava as pessoas. Eu fiquei na igreja por muito tempo, as pessoas nem sabiam quem eu era, porque eu não cumprimentava, não conversava com ninguém. E mesmo assim, toda semana, alguém chegava para mim e falava, Deus vai te usar na mensagem. E eu dizia, isso não vai acontecer de forma alguma. Eu continuo sendo tímido até hoje, mas a mensagem de Deus eu prego, onde quer que eu esteja, na igreja, na rua, qualquer lugar, eu sempre prego a palavra de Jesus Cristo. Não é pela minha capacidade, não é pela minha aparência, não é pelos cursos que eu não tinha na época nenhum, nem o 2º grau eu tinha, nem a 8ª série eu tinha na verdade. Mas Deus já escolheu, Deus capacitou e Deus abriu portas para que eu chegasse onde Ele quis que eu chegasse. E eu estou ainda à disposição. Agora, quando Saul volta para sua casa, depois de profetizar, depois de um novo coração, aqui no capítulo 10, versículo 16, diz a Bíblia que o tio de Saul, no versículo 15 do capítulo 10, perguntou para ele, o que é que o profeta te disse? Porque ele falou que estava procurando as jumentas e que foi até o profeta para saber onde a jumenta estava. E o tio de Saul perguntou, o que é que o profeta te disse? Aí Saul responde para o tio dele assim, olha, ele me disse que as jumentas já foram encontradas. Mas deixa eu ler para você aqui. E disse Saul ao seu tio, declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas. Porém, o negócio do reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Se você falar com as pessoas que Deus vai te usar, que você está com um coração mudado, de que Deus te capacitou, as pessoas podem rir de você, zombar de você, então deixe Deus trabalhar. Lá na frente, Deus preparou uma situação para que Saul fosse apresentado diante do povo. Deixa nas mãos do Senhor. Não sai falando os seus sonhos para todo mundo. Não é que se você falar o sonho não vai cumprir, nada disso. Se Deus quiser que a palavra dele cumpra, independente de você falar, de você deixar de falar, Deus faz o que ele quer fazer. Mas não sai falando para você evitar de problemas. Tem um ditado que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, segura as palavras, deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu quero então deixar bem claro para você, para resumir, muitas das vezes, quando você perde algo na sua vida, pode ser providência de Deus. Saul saiu procurando jumentas, mas encontrou um reino. Saul saiu procurando os bens do seu pai, cumprindo ordem, mas volta de lá com a unção de rei de Israel. Talvez você está tendo alguma perda nesse momento. Talvez alguma coisa venha acontecer na sua vida. Não te preocupe. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa rica mensagem. E que o Senhor possa continuar falando, Pai, em cada coração. Que o Senhor possa, Pai, trabalhar em nossas vidas, nos capacitar. Pai, que nós venhamos ser humildes como Saul, mas que o Senhor possa, Pai, nos dar um coração novo, transformado, renovado, que a unção do Senhor, que a virtude do Senhor venha estar sobre a nossa vida.
E que não venhamos ficar murmurando, Pai, por coisas materiais que porventura venhamos perder ou que tenhamos perdido, mas acreditamos que o Senhor está no controle de tudo. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.